Dessa vez eu passei 100 dias no King Legacy apenas de espada, como eu tinha prometido no vídeo passado aqui de King Legacy. E no meio dessa jornada eu consegui até uma dragonzinha pra complementar o nosso espadachim, rapaziada. Mano, consegui muitas espadas e foi uma aventura muito zica. E se vocês quiserem que eu continue fazendo esses estilos de vídeo, deixem aí nos comentários o próximo vídeo que vocês querem, seja apenas estilo de luta ou sei lá o que vocês querem. E seguinte, se esse vídeo bater 15 mil likes, eu vou trazer do 1 ao level máximo do Blox Fruits apenas de Dragon, filho. O gerente ficou maluco, surtado. E 15 mil likezinhos e simbora pro vídeo. Então bora lá pra mais uns 100 dias, dessa vez no King Legacy apenas de espadas, como eu tinha prometido no vídeo passado. E como vocês podem ver aqui, eu nasci com essa barba azul, que pra falar a verdade eu não sei o que é isso até agora. E bom, mano, bora lá, bora começar aqui, começar a nossa jornada. E pra começar a nossa jornada, primeiramente, vamos aqui na nossa amigona, mano, vamos vir falar com a nossa amigona Cobra. Cobrinha passa fome. Falando com ela dá a questzinha da gente pegar os 3 pedaços de carne, então simbora. O primeiro pedaço de carne já tá aqui do outro lado da mansão, mano, é só rodear aqui, o pedacinho de carne vai estar aqui em cima da mansão, a gente pega aqui o primeiro. O segundo pedaço de carne vai estar aqui do lado da Zero Two, e roleta as frutas pra gente. E o terceiro e último pedacinho aqui vai estar dentro do nosso spawn aqui, mano, onde a gente nasce. E completando essa quest, olha o tanto de level que a gente upa, velho. Eu fui do level 1 ao 19, mano, sem contar que a gente ganha 5kzinho de bellis. Mas comparado ao level máximo, mano, que agora é 4.000 o level máximo, mano, que é bem pouco, na real. Embora, mano, andando por aqui, eu achei um cara com a fruta do Kid, a fruta do magnetismo, que é nova, entre aspas, assim, mano. Foi no update retrasado que entrou essa fruta. Eu também vim de novo fazer a quest da cobra de novo. Pegando aqui os 3 pedaços de carne, a gente pega level 24 e 100k de bellis. Com isso, eu já pude comprar a minha primeira katana pra gente começar aqui os nossos 100 dias de espada e macetar os NPCs. E agora eu vi que aqui no King Legacy também tem o Blacksmith, o NPC aqui que encanta as espadas aqui e aumenta a força delas aqui, você dando os itens necessários aqui pra aumentar. Você encanta a espadinha e ela fica mais 1. Isso aqui é muito bom, cara. Vai demorar um pouquinho pra adicionar aí. E como eu já tava level 20, a primeira quest foi essa aqui, a de derrotar o Smoker. Coloquei aqui meus atributos, 75 em espada e 21zinho em defesa, pra gente ter uma defesinha aqui, uma vidinha a mais pra tancar o Smoker. E bora pro duelo, mano. E até que ele sucumbiu rapidão. E logo depois aqui eu achei esse NPC de quest diária. Eu tinha totalmente esquecido da existência desse NPC, mano. Eu só fiz essa quest uma vez. Como a gente só pode fazer a quest diária uma vez no dia, depois desse dia 1 aqui, eu simplesmente tinha esquecido dessa quest nos restos dos outros dias, mano. Também eu não sabia exatamente pro que servia essa quest diária. Mas agora, nessa atualização recente, eles adicionaram o passe de batalha do King Legacy. E pelo que eu vi, é extremamente necessário a gente fazer essas quests diárias pra gente completar o passe de batalha. E basicamente, essas missões diárias é derrotar uma quantidade de NPCs aqui, dependendo da ilha. Completando ela aqui, ela deu pra gente alguns bons levels. E no level 30, era nesse outro boss aqui da ilha 1, o Tashi. Então eu fiquei derrotando ele até chegar no level 50. E nesse level, eu já podia vir pra próxima ilha, que era aqui na Pirate Island, a ilhazinha do Bug. E como essa primeira espada aqui da gente não tem um ataque em área muito bom, eu tinha que ficar aqui agrando os palhacinhos e descendo o cacete neles. E depois, com eles agrado aqui, eu tentava aqui soltar as skills aqui pra pegar neles. Então, eu fui upando assim, até chegar no level 75. E agora aqui a quest aqui de cima do boss da ilha, que era pra ser o Bug, na real, né? E quando as quests são apenas um NPCzinho aqui, mano, os bosses facilitam muito nesses 100 dias de espada, velho. Como é apenas um NPC, a minha espada até que dá um bom dano e eu caceto eles aí no clique. Então, mano, sempre que vinha a quest de derrotar um bossinho, facilitava muito. Level 106, partiu próxima ilha, que eu achei que era aqui no Arlong Park, mas na verdade não era, então já parti pra próxima. Então eu vim aqui pra próxima, que era a Soldier Island. A primeira quest daqui é level 100 da Soldier Island, e nessa aqui eu tinha que ficar agrando os NPC soldadinho aqui nas beiradas aqui pra completar a quest, porque aqui no meio tinha um boss, mano, e esse bicho aqui tava dando bastante dano, então eu tinha que tomar cuidado aqui pegando os da beirada. E eu fui fazendo isso até pegar o level 120. No level 120 era a quest dessa mulher que fica aqui em cima desse morrinho. A missão dela era sucumbir o carinha ali do meio, o boss da ilha. Depois de ficar sucumbindo ele até o 150, a última missão da ilha aqui era aqui em cima, onde a gente vai sucumbir o Morgan. E aqui temos a nossa primeira espada dropável aqui, a espada do Morgan, mano, que é um machadinho. Eu fiquei sucumbindo ele aqui pra gente upar e tentar dropar enquanto a gente upa, até que depois de um tempinho eu consegui dropar aqui a Barbaric Axe. Como vocês podem ver, a categoria dela é cinzinha, mano, categoria incomum, bem bosta. E as skills do machadinho é o Z, essa onda aí pra frente, um cortezão pra frente, e o X é uma pancadona no chão. Eu continuei upando aqui no Morgan com o machadinho novo até pegar o level 180. E assim eu já parti pra próxima ilha. Simbora. Próxima ilha, agora sim, aqui é no Arlong Park. Cheguei aqui marcando um spawnzinho.
E peguei a quest aqui do level 180 e já fui sucumbindo aqui os NPCs das pontas também, porque o boss aqui que tava aqui no meio tava me sucumbindo com uma porrada só, mano, o peixe porradeiro. Eu fui sucumbindo eles aqui até pegar o level 200, que já era o peixe porradeiro aqui do meio. E até que eu tava sucumbindo ele bem de boa, mano. Como eu tava distribuindo aqui os pontos em espada e em vida, eu tava até que tancando bem e dando um bom dano, mano. No outro 100 dias que eu fiz de fruta, eu tava tomando uma porrada só dele e já tava sucumbindo. Aqui eu tava até que tancando bem. No 230 chegou no outro boss da ilha, onde tem o drop da nossa segunda espada, que é a Shark Blade, que é a espadinha dele. E essa aqui eu dropei bem rápido, mano. Foi de segundo eu já consegui dropar ela. E a Shark Blade é da raridade incomum, verdinha aí, como vocês podem ver. E pra ser sincero, eu não curti muito a Shark Blade, mano. Pra mim ela é bem fraca por causa dessa primeira skill dela, que eu usei aí, esse tornado slash aí, porque literalmente isso aqui não dá, mano. Isso aqui faz cosquinha nos bichos, é muito fraco. E depois disso, eu voltei no spawn, no NPC Blacksmith, pra ver o upgrade dela, pra ver o que a gente ia precisar pra upar ela, pra ver se ela ficaria mais forte, porque ela tava literalmente uma bosta. Mas na verdade nem valia a pena, mano. Como vocês podem ver no jogo, agora tem esse sistema de recompensa diária de 7 dias pra você ir logando um servidor, e cada dia que você vai logando seguido, você vai ganhando uma recompensa. E aqui nessa parte eu já tava no meu dia 3, que ganharia 3 materiais em comum, bem merda. Primeiramente eu usei todos os códigos free que eu achei no site, disponível aqui pra gente ganhar gemas. E com essas gemas aqui que eu ganhei free aqui, os códigos grátis, eu vim roletar uma fruta só pra gente pegar o efeitozinho de logia da fruta, tá ligado? E de primeira já veio a Gaz, mano. A Gazo. Já vai servir pra gente, ela tem fly e é logia. Já vai servir muito isso aqui pra gente. E então bora pra nossa próxima ilha, que é o Baratier. Chegando aqui no Baratier, eu já vim de cara derrotar esse boss aqui. Nem peguei missão nem nada, mano. Só vim sucumbir o boss aqui pra testar. E de primeira eu já consegui dropar a espada dele, que é a Gold Spear. E diferente da Shark Blade, essa aqui até que é bem boazinha, mano. O Z dela é um pancadão no chão e o X é um grab. Então eu já peguei aqui a missão do 350 e bora estourar o cara com a nossa nova espada. O P até o 385 pra poder usar o fly da Gazo. E eu teria que colocar 100 pontinhos de atributos em Power Fruit pra poder usar o fly dela. Então eu coloquei aqui, já vim testar o voo dela. E olha aí, mano. Pô, rapaziada, eu até que eu gostei bastante desse fly aqui. É bem rapidinho e, mano, é bem cleanzinho na real. Level 400 partiu pra Ilha de Neve. Já cheguei aqui pegando a quest. E aqui é a mesma coisa, velho. Cheguei sucumbindo os NPCzinhos avulsos aqui. E esses NPCzinhos que ficam avulsos é o terror dos espadachins. Porque como no começo a gente não tem muita skill em área, mano, a gente tem que ficar agrando de um em um e sucumbindo eles. Eu fui upando neles até o 450, que agora era o boss da ilha, o Loking Snow, o rei da neve. Ele não tinha nenhuma espada aqui pra dropar pra gente. Então, dito isso, peguei level 525 e partiu Alabasta. Chegando aqui em Alabasta, marquei meu spawnzinho. E, mano, Alabasta é perfeito pros espadachins upar, velho. Como aqui não tem NPCs separados aqui, quest de ficar matando NPC separado, é só trocação sincera, mano, aqui com os bosses. Tem aqui o boss do 525, que eu fiquei upando nele. Depois do boss do 525, a gente vem aqui pro 625. E do 625 a gente upa até os 725, praticamente 100 levels cada, de cada um pro outro. E o último aqui é o King of Sand, o rei das areias. No último eu percebi que não tava dando dano nele. Então eu percebi que pra derrotar esse boss aqui, eu finalmente ia precisar do nosso Haki do armamento. Então o que eu fiz foi pegar o nosso lindo flyzinho e se direcionar aqui direto pra Bubble Island. Aqui na Bubble Island tem um NPC que é o Rayleigh. Falando com ele, ele vende o Haki do armamento aqui pra gente por 500 mil bells. E agora sim, mano, partiu trocar porradaria com os bosses que tem feito de logia. Fiquei derrotando ele até pegar 800. Foi bem rapidola. Agora partiu pra Skypiea, simbora, Ilha do Céu. E como vocês podem ver, depois que eu comprei o Haki, eu fiquei literalmente pobre, velho. Eu só tava com 200kzinho aqui no bolso. Não dá nem pra roletar uma fruta isso aqui, mano. Aqui em Skypiea, eu fui agrando os NPCs Soldiers de um em um. Como vocês podem ver, mano, o terror dos espadachins. Fui agrando e o pano, não tava eles aqui no meio. Até que 850, eu vim nesse boss aqui de cima, da outra parte de Skypiea. E nesse boss aqui, eu fiquei upando até o 900, rapidola também. E depois, era nesse outro boss aqui do lado, o Skypian, velho. Que eu não fazia ideia que esse boss aqui tinha um drop de espada, porque como vocês podem ver, ele não tá usando nenhuma espada, mano. É verdade. Só que eu tava upando aqui de boa e ele dropou a Pole. E meus amigos, na minha opinião, o Pole é uma das melhores armas do primeiro mundo. Do primeiro até um pouquinho do segundo, se você conseguir upar o Pole. Então eu vim no Blacksmith pra ver o que precisava pra upar o Pole, e só que tava faltando aqui só mais 4 penas angelicais. Caras, é bem facinho upar ele pro segundo, cara. Então eu voltei pra Skypiea, vim dropar o resto das penas que precisava, e com isso, agora eu pude voltar aqui no Blacksmith e upar o Pole pro mais um. E assim, ele ganhou 15% a mais de dano. Então só terminei aqui de upar pro level 1000 e já aqui partir pra próxima ilha.
E agora é a Bubble Island. Eu marquei o spawnzinho aqui na Bubble Island e vim no Sabo comprar a espada dele, que é nada mais, nada menos que um pedaço de ferro, um pedaço de cano, mano. O Sabo é zica, velho. Ele luta com um pedaço de ferro, fi. E, pô, mano, isso aqui custou 500 mil bellies. Voltei a ficar pobre, eu vim testar aqui o pedaço de ferro do Sabo e, meu Deus do céu, velho, que bagulho ruim, cara. Então eu voltei a usar o pole porque a arma do Sabo aqui era muito ruim, de verdade, cara. Como eu disse que os NPCs aí separados são o terror dos espadachins, a pole tem 2 ataques em áreas, então é só você agrar eles e ficar atacando os raios aí no meio deles e eles sucumbem muito rápido. Sendo assim, a pole é perfeita pra upar. Level 1100, agora o boss era o líder, fui sucumbindo ele aqui até pegar 1550 e depois era o Bartolomeu, mano. Que o nome dele tá pasta, filho. Que nome é que tá escrito aí? E teve uma hora aqui que eu tava sucumbindo o Bartolomeu e ele simplesmente nasceu bugado aí, velho. Bizarro, o bicho nasceu pelado, cara. Papo reto, mano. Esses bugs aqui é bizarro, cara. Level 1250, partiu pra próxima ilha, que era Enies Lobby. Aqui em Enies Lobby eu fiz um rushadão sincero, mano. Marquei o spawn, upei aqui no Lobisomem Pidão até os 1325, depois disso sucumbiu o Lobisomem Pidão. Chegou a hora da gente cobrar o Girafales. Fiquei upando no Girafales até 1400. Depois aqui foi o Leopardo aqui, mano, o tigre do Alisa Meu Pelo. E diga-se de passagem, essa aqui é a Leopardo mais linda de todos os jogos de One Piece, cara. Muito bem feita essa Leopardo aqui, ou King Legacy. Então eu peguei level 1500 rapidão, aqui em Enies Lobby, e já parti pra Ilha Zumbi, a Thriller Bark. A primeira parte aqui de Thriller Bark é no zumbizinho aqui, que eu ia agrando bem de boa. E como eu disse, a pole é muito bom pra NPCs separados. Então eu só ia atacando raio aqui no meio e ia sucumbir no geral. Eu fui upando assim aqui no zumbizada até level 1600. E no level 1600 era o boss vampirinho aqui, que eu não sei se era pra ser o Moriá, mas não parece nada com o Moriá, é só um vampirinho genérico. Então, 1600, só vapo. Até que chegou meu dia 4 na vida real aqui, logando no servidor. E eu coletei aqui a minha recompensa. Depois de coletar a recompensa, eu fiquei upando até o level 1750. Com isso, eu voltei aqui pra Skypiea. E nessa mulher aqui do cabelo azul, a gente comprou o hack da observação por 1.500.000 bellies. Moleque do céu, mano, uma fortuna isso daqui. Mas como o hack da observação é necessário, ainda mais pra gente que tem um estilo de luta corpo a corpo pra desviar de várias skills aqui, vai ser muito necessário. E com a nossa nova habilidade a partir pro nosso próximo objetivo, Marineford. Marquei o spawnzinho no NPC que fica dentro da casa. Por enquanto, a nossa primeira quest era dos 4 NPCs aqui avulsos, mas foi bem suave, como eu já tava dando bastante dano com os 2 raios da pole. Era só agrar e descer raio neles. 1850 era no Peixe Karatê, que fica no meio de Marineford, aqui em cima. Fiquei fazendo a quest dele, enquanto eu ia upando e fazendo a quest dele pra upar, eu também ia aproveitando e ia derrotando aqui o Barba Branca, que fica aqui embaixo pra tentar dropar o bisento dele. Até que teve uma hora que eu dei sorte aqui e consegui dropar o bisentão do Barba Branca, lá ele. O bisento dele já é uma espada da raridade épica, e bora ver aqui as skills, velho. O X é o Quake Ball, que é uma onda de terremoto, e o Z é uma batidona de terremoto aí no chão. Como eu fui upando aqui em Marineford até o level 2000, chegou a hora do Zorão fazer um time skip aqui na nossa aparência, velho. E blau, velho. Time skipzada e a gente ficou assim, ó, dripado. Claro que vai ter mais time skip aqui na nossa jornada, mais pra frente, conforme a gente for upando de level, então simbora. Próxima ilha é a dos Homens Peixes. Marquei o spawnzinho aqui e já vi nos Fishmans. Upei rapidão neles, agrando os Fishmans aqui e metendo raiozada aqui da pole. Tava dando bastante dano, upando rapidão lá. Também vim tentar sorte aqui, sucumbindo o boss da ilha, pra ver se eu dropava o Demon Tridente, que é a espada dele. E eu dei muita sorte, cara. Eu consegui facinho aqui. E o Tridente, mano, a raridade dele já é azulzinho, velho, que é raro. E bora pras skills aqui da nossa nova espada. O Z é o Swirling Sea, que é essa girada de água que dá pra dar uma boa grada e um bom dano aqui nos NPCs que ficam ao redor. E o Zzinho é um tubarãozão bolado que também dá um dano em área, cara. São muito boas, já temos 2 skills de dano em área pra sucumbir os NPCs das quests que eles ficam separados. E eu continuei upando com ela, até que eu vim aqui no spawn, no Blacksmith, ver quais os crafts que eram necessários pra aumentar o dano dela. E eu precisaria de 3 Canine Sharks. E meu amigo, que inferno que foi dropar esses Canine Sharks aqui, velho, esses dentes de tubarão. Eu aproveitei que já tava aqui no spawn também, girei outra fruta e veio a Magma. Cara, dei muita sorte, mano, é literalmente a segunda fruta que eu giro. A primeira veio o Gaso e a segunda já veio a Magma, cara. Então eu aproveitei e já usei a Magma como logia, porque a Magma também é muito bom, pode ajudar a gente no futuro. E quando eu tava upando aqui de boinha, apareceu esse mano de Dragon aqui. Cara, chegou a hora do PVP bolado, velho. Um homem simples usando um tridente versus um dragão gigante que cospe fogo, solta raio, dá grito, filho. E voa. E é óbvio que o homem com tridente levou a melhor aqui, rapaziada.
Quem precisa de Dragon quando se tem um tridente, cara? Confiem no sonho de vocês, mano. Depois disso, eu vim nas pedras gigantes, que tem essa caverninha aqui no meio delas. E entrando nela aqui tem a NPC que vende a Triple Katana, que é a Triple Katana falsa, velho. Por miserinhos, 2.500.000 beles, moleque do céu. E eu comprei isso aqui, mano, só pra testar mesmo, cara. Mas doeu muito no coração, cara. Essa espada é horrível. Literalmente 2.500.000 beles jogado fora, cara. O Z dela é esse Triple Slash aí. E o pior de tudo, mano, esse Triple Slash até que vai meio longinho, mas esse X dela, que é essa tempestade de cordas aqui, mano, não dá nada de dano e é uma bosta. Eu vim testar ela aqui no boss da Ilha dos Homens Pages aqui, como vocês podem ver, eu já tô no level 2.459. E pra ir pro segundo mundo só é necessário até o 2.250, cara. Então eu fiquei mais 200 levels aqui na Ilha dos Homens Peixes, upando, só pra tentar dropar os dentes de tubarão pra gente tentar upar o tridente. Mas, cara, nada, mano. Não consegui dropar todos os tridentes e eu fiquei literalmente muito tempo aqui e eu perdi meu tempo. Então, eu resolvi ir logo pro segundo mundo, senão eu ia perder mais tempo aqui na nossa jornada. Pra ir pro segundo mundo, a gente dá uma passadinha aqui em Marineford. A gente deixa um mapa aqui com esse NPC que fica aqui em cima dessas torres. Esse mapa aqui a gente dropa lá na Ilha dos Homens Peixes mesmo. Dando o mapa pra ele, a gente volta lá pra primeira ilha do spawn e a gente fala aqui com o Elite Pirate. E falando com ele, let's go, mano. A gente vem pro segundo mundo. Como vocês podem ver, eu já pulei pra essas missões aqui da frente, porque eu já tava level 2.400, então a missão já era aqui na frente, cara. Enquanto eu ia fazendo aqui, spawnou o Dragon, que é o Kaido, e derrotando ele tem chance de dropar a Authentic Mace, que é a arma que o Kaido usa no anime. Mas eu não consegui dropar aqui dessa vez, então voltei pro upzinho. Dessa vez aqui no upzinho eu já tava aqui na Violet Samurai. Eu não sei se ela tem chance de dropar a espada dela, essa espadinha aí. Procurei no Google a respeito sobre esse NPC aqui, mas eu não consegui achar nada, velho. Os caras têm que atualizar a wiki do King Legacy, tá desatualizado. Bom, eu não consegui dropar, então no meio do up aqui spawnou um Sea Beast, então vamos aqui enfrentar o nosso primeiro Sea Beast. Derrotando o Sea Beast, veio um mísero baú tier 1, mano. Uma bela de uma bosta, que me deu também uma fruta bem lixo. Mas pelo menos eu ganhei umas geminhas aí. Depois do Sea, eu vim roletar uma fruta aqui na Zero Two. Tentar a sorte, né, mano? Vai que vem uma Dragon. Mas aí veio a nova fruta do Kid, caras. Bom, eu fiquei com vontade de usar essa fruta aqui do Kid, mas como ela não é logia, eu não sabia se ela tinha fly, e eu preferi também ficar com a Magma, velho, porque eu não sabia se ela tinha fly e também ela não é logia. Level 2.650, o boss era aqui na cidade, o Kitsune Samurai. Caras, a partir dessa parte aqui do Kitsune Samurai, os bosses e os NPCs aqui pra gente fazer as quests pra sucumbir, eles ficam muito fortes, mano. Eles dão muito dano e tem muito HP, cara. Demora muito pra sucumbir os caras a partir dessa parte. Então eu aproveitei que tinha outro mano aqui na mesma quest que eu aqui upando, e a gente ficou upando junto aqui bastante level. Eu upei até 2.750 aqui com o cara. Então, eu vim aqui pras pedreiras. Aqui nas pedreiras, eu peguei a questzinha. Eu já tava aqui na questzinha de lutar com o coitado do Dirzão aqui, o Dir antigo, todo uga-uga. Até que eu consegui o level 2.757. Pegou o meu 6º dia logando direto aqui no jogo. E nesse dia ia me dar uma fruta em comum, cara. Então, eu peguei aqui pra ver qual que era. E, mano, veio uma love, velho. Bruh. Continuar o nosso upzinho aqui e continuar a nossa jornada pro level máximo e dropar o máximo de espadas que a gente conseguir. Depois da pedreira, era aqui nesses manos que viram dinossauro no finalzinho da primeira ilha aqui do segundo mundo. E caras, como eu disse, essa parte aqui os bosses já tinha muito HP e demoravam muito pra sucumbir. Esse elefante aqui desgramado principalmente, cara, que bicho, mano, bicho tancudo. Peguei level 3.030 e já parti pra nossa segunda ilha do segundo mundo, a Skull Island. Pra começar, a primeira quest aqui era de sucumbir a tropinha de esqueleto, mano, as caveirinhas. Eu só ia agrando eles aqui, e como vocês podem ver nessa parte, eu voltei a usar o pole pra derrotar vários mobs aqui de uma vez. Completando as quests das caveirinhas, a outra quest era aqui de cima da caveirona, mano. Essa caveirona aqui tomou um buffzinho que ela ficou satânica, filho. Ela não era tão forte assim não, cara, mas depois que eles atualizaram e colocaram ela pra dropar um item pra invocar o Kaido, ela ficou, mano, maluca, psicótica essa caveirinha aqui. Basicamente ela dropa um item rarinho aí, que se você pegar esse item e colocar lá em cima na cabeça da caveira, spawnou o Kaido. No meio do upzinho nele, spawnou um Sea Beast, então bora de Seazada. A gente precisa derrotar o máximo de Sea possível, porque o Sea tem chances de dropar pra gente a Authentic Triple Katana, e a gente vai precisar muito dessa espada, é uma das espadas que a gente vai mais precisar. Então, simbora. Eu também fiquei usando a Magma aqui no Sea pra ajudar os caras aqui a derrotarem ele e pra agrar ele também. E nesse Sea, caras, veio um Tier 3 e me deu
1.500.000 bellies, 10 gemas e veio uma fruta lixo, cara. Bem que podia ter vindo a Triple Katana, né, mano? Mas esse mano aqui, velho, ele dropou uma Dragon. E como ele já tinha Dragon, ele dropou ela pra mim, cara. Então, muito obrigado aí pra esse cara aí, velho. Deus abençoe esse manito aí que dropou a minha primeira Dragon no King Legacy, cara. Eu nunca tinha pegado a Dragon no King Legacy. No Blox Fruits eu já consegui roletar ela 2 vezes, mas aqui no King Legacy é a minha primeira vez que eu consigo uma Dragon. Como é a minha primeira vez de Dragon, eu resolvi usar ela mesmo. Então eu misturei um pouco de espada com um pouco de Dragon, porque no late game desse jogo aqui fica bem difícil os mob. Depois disso, eu tava upando nos esqueletos aqui e ele dropou o item que eu tinha dito lá do Dragon, velho, que é o Dragon's Orb. Então com os Dragon's Orb, eu subi lá no topo da caveira e coloquei aqui a Dragon's Orb nesse altarzinho aqui pra invocar o Kaido. Chamei a rapaziada do servidor aqui pra me ajudar a derrotar ele. Simbora, lutazinha com o Kaido, os mano me ajudando aqui. Derrotando ele, eu ganhei 5 gemas e 500k, mano, mas não consegui dropar a espada dele. Logo depois, passou um tempinho e spawnaram aqui o boss do Papai Noel. E tinha uma boa galera aqui me ajudando a sucumbir também, cara. Tinha bastante gente. E é isso que eu acho muito bom aqui no King Legacy. Tem bastante gente se ajudando, cara. Eu não sinto uma união tão grande assim no Blox Fruits, mas eu não sei. Pode ser só RNG, mano, de servidor. E derrotando o boss do Papai Noel, eu dropei a espada de Natal aí. E eu já vim testar ela no Kitsune. Eu percebi que essa espada de Natal ela é bem lentinha e as skills dela aqui não são tão boas, elas skills bem merdinhas pra alvo único. Logo depois de testar ela, eu já vim sucumbir outro Sea Beast, porque, mano, o trabalho aqui não para, filho. Tamo a 1000% aqui no servidor. Derrotando esse Sea, eu vim ver o baú, mas era tier 1, uma bosta, mas pelo menos eu peguei gema. Logo depois desse Sea, outro Kaido, porque o trampo não para, como eu falei. Derrotando o Kaido aqui, com esse mano, o tal do Wolf, ele tinha dropado a Authentic Mace. E como ele já tinha armas melhores aí, o Wolfzão, ele me deu aqui a Authentic Mace. E toma Chabrovski, filho, tamo de Authentic Mace do Kaido. Como a gente pegou uma arma bem da hora, bora de time skip no Zorão, velho. Zorão de Wano. Como eu também já tava level 3200, eu já parti pra Tundra. E aqui na Tundra a gente vai tentar dropar as espadas aqui. Tem logo 2 espadas dropáveis aqui na Tundra. E também a gente aproveita e upa, porque é literalmente o nosso level cap aqui. O primeiro boss que a gente vai enfrentar aqui pra tentar dropar a espada dele é o Nasus, que a gente dropa o machadão de farmar stack dele bolado. Fiquei um tempinho aqui farmando, upando e tentando dropar, até que teve uma hora que a gente dropou. E bora testar, filho. O Z do machadão do Nasus é uma pancadona no chão. E o X é o God Justice, que é a justiça de Deus, filho. É um poderzão do céu regaçando a cabeça do cara. Mas ainda assim, não é tão bom esse machadão do Nasus. A Tree Mace ainda é melhor. Mas depois de dropar ele, eu vim no próximo NPC, que é o Flame User, que tá com a fruta do Ace, pra tentar dropar a Adventure Knife. Mas essa próxima espada aqui desse cara, velho, ela tem literalmente 1% de chance de drop, caras. E meu Deus do céu, mano, essa espada é mais difícil que eu tentei dropar, cara. Foi um inferno tentar dropar isso aqui. Eu fiquei um bom tempo tentando dropar ela aqui, até que spawnou outro Sea. Então já fui no Sea aqui, derrotar com a rapaziada. Derrotando esse Sea, mais um baú tier 1, que não veio nada de fruta boa também. Logo em seguida spawnou o King Samurai, que dropa 2 espadas muito zicas, velho. Então vai ser muito necessário a gente derrotar o King Samurai pra gente tentar dropar as espadas dele. E bora de dar aqui com a rapaziada do servidor. Derrotando aqui o King Samurai, moleque, eu consegui dropar logo as 2 espadas de uma vez, filho. A Hell Sword e a Muramasa. Comecei testando aqui a Hell Sword, e é muito zica. O X dela aqui é uma fatiada de fogo. E o Z é o Inferno Cut, é um corte de fogaréu gratuito aí. E agora vamos pra espada mais zica do jogo, simplesmente, cara, a Muramasa. E também tem ela no Terraria, mano. Pra quem joga Terraria aí com Calamity vai saber. O Z dela é um corte pra frente que causa burning. E o X é uma fatiada, filho. Mas olha o tanto que essa espadinha bate rápido, moleque. É uma metralhadora de corte, filho. A faca K-47, literalmente. Bom, depois disso, eu voltei pro primeiro mundo pra gente falar aqui com o Ralph Robot e comprar o estilo de luta Cyborg, pra gente ter aquele auto-reparo, que é uma cura muito boa pro nosso personagem. Quando a gente for derrotar Sea Beast, a gente vai ter uma auto-curinha. Mas aí eu quebrei a cara porque eu não lembrava que precisava de logo 1k de pontos em melee pra poder usar o autocura. Então, mano, o jeito é aguardar, juntar um casinho de ponto aqui pro late game do nosso futuro. Então, eu voltei no usuário de flame aqui pra tentar dropar a espadinha dele. Mas ainda assim, não consegui dropar de novo. Então eu vim no NPC Surgit pra poder despertar a minha Muramasa, a minha espadinha cabulosa. Só que pra poder despertar apenas uma skill dela, você tinha que sucumbir 10 Sea Beast, mano. Então, pra sucumbir as 2 skills, eu precisaria derrotar 20 Sea Beasts, cara. Mano, que é pauleira, tá, mano? Então, aceitei a questzinha aqui e logo em seguida já vim sucumbir
vi mais um Ciazinho. Depois do Cia, eu vim de outro King Samurai, mas não dropou nada nesse outro Samurai aqui. Mas dropou 5 geminhas, tá valendo? Tinha uns par de gente aqui pra tentar derrotar o Papai Noel, cara. Derrotamos aqui a segunda vez o Papai Noel. Terceira vez e quarta vez. Derrotamos 4 vezes aí o Papai Noel. Não me dropou muita coisa boa, quer dizer, não me dropou nada. E logo em seguida já vim de outro Cia Beast. Entrando nesse dia, nosso dia 7 na vida real, logando em seguida aqui no servidor. E como eu disse pra vocês, estava quase impossível dropar a espada do Flame User, cara. Até agora eu não tinha conseguido dropar ela, cara. Simplesmente. Então, eu simplesmente desisti de dropar essa espadinha aqui. E continuei a jornada aqui pra gente conseguir o nosso level máximo vindo pra próxima ilha. E a próxima ilha era a Skull Island. E aqui na Skull Island com a Muramasa e a grana aqui, passando a vala nos NPCzinhos. E com a Dragon lá em cima, eu dava aquela finalizada marota nos NPC. Aproveitei também, tinha uma hora aqui que tinha um cara de Fênix upando no mesmo spot que eu. Então, eu aproveitei a ajuda dele e fui upando junto com ele. Porque, como eu disse, os NPCs já estavam muito fortes aqui. Porque se os NPCs já estavam fortes ali na ilha passada, imagina agora, cara. Os NPCs estão muito parrudo. E upando com ele logo depois no level 3476, teve outro Cia Beast. Então, bora derrotar ele aqui. Sucumbindo esse Cia, de novo veio o Tier 1. Mas apareceu outro King Samurai logo em seguida, então já bora. Então, derrotando outro Samurai King aqui. Finalmente, já no level 3528, veio a nossa primeira Hydra, caras. Depois de muito tempo logado em vários servidores, esse foi o primeiro servidor que eu encontrei uma Hydra. Então simbora derrotar ela aqui. E nessa Hydra, infelizmente, eu não consegui a Authentic Triple Katana. Foi muito azar. Mas eu consegui aqui, ó, 22 gemas e 2 sangue de Cia King. E já é bom. Pessoas procuram trade de sangue de Cia. Também dropei uma Fênix aqui da Hydra, que eu dropei aqui pros caras que estavam aqui em volta ajudando. E continuei aqui as nossas quests de upzinho. Simbora. Até que na quest de upzinho aqui, eu cheguei no Sengoku. E fazendo a quest dele, ia ser bom porque além de upar, eu ia ter a chance de dropar a capa dele aí de Almirante. Aí um tempinho eu não consegui por agora dropar. Então, como tinha spawnado outro Cia, embora de outro Cia. Ciazinho derrotado, mas de novo veio um Tier 1, bem bosta. Bora continuar o nosso upzinho e tentar dropar a capa do Sengoku. E plá, upando aqui. Finalmente eu consegui a capa do Sengoku. E bora usar ela aqui. Caras, Zorão Almirante, cara. Almirante Zoro Sola. Depois do Sengoku, tinha uma salinha aqui perto dele, aqui do lado, pra poder derrotar o boss aqui dentro, que era o Kizaru. E pra poder invocar esse boss aqui, tinha uma quest pra fazer também dele, de derrotar ele. Mas pra poder pegar essa quest, vocês tinham que ter o item que dropava do Sengoku ali atrás. Então, tinha dropado só 3 desses itens, então deu pra enfrentar o Kizaru aqui só 3 vezes. Completei a questzinha dele 3 vezes. E a partir pra próxima ilha de upzinho, que é Fiore. Bem, na primeira parte de Fiore aqui até o 3700, sendo assim só falta mais 100 levelzinhos pra gente pegar level máximo. Depois nesse lugar aqui em cima, que parece aquele começo do segundo mundo do Blox Fruits, onde enfrenta o Diamond, tem uma upadinha marota aqui, só que apareceu a nossa segunda Hydra nessa aventura, velho. Então simbora derrotar a nossa segunda Hydra e bora de Dali nela. Tinha bastante gente aqui ajudando dessa vez, foi bem rapidinho, mano. Eu e uma galera que conseguimos sucumbir ela rapidão. E pra minha infelicidade, ainda não dropou a Authentic Triple Katana, cara. É muito azar. Mas teve um cara ali que dropou uma Dragon e ficou todo feliz. Então, mano, isso já vale aí. O cara conseguiu o que ele queria. Logo após a Hydra, também viemos aqui sucumbir a Big Mom. E assim, no level 3775, a gente se encaminha pra última quest aqui, pra gente pegar o level máximo, que é 3800. E aqui no do Flamingo. E bom, o level máximo era 3.800 até a data desse vídeo, porque atualmente agora o level máximo do King Legacy é level 4.000, com a nova atualizaçãozinha que saiu, mas pelo menos conseguimos aqui os 1000 pontos de melee, quase o máximo de status nos outros que sobraram. E assim, eu consegui derrotar os 10 Cia Beasts e despertar uma vez a minha Muramasa. E um adendozinho aqui no final do vídeo pra mostrar ela despertada uma vez, porque eu só consegui despertar uma, porque senão eu teria que matar mais 10 Cia Beasts e eu não ia conseguir postar esse vídeo essa semana, mano. Então bora lá. A única que eu consegui despertar dela foi o Zzinho, que agora solta 3 slashzinhos pra frente. E o Z continua a mesma coisa. Mas, caras, ela ganha essa barrinha aqui do lado, que quando você vai bater nos NPCs e enche essa fúriazinha aqui, digamos que é uma fúriazinha, ela fica pegando fogo, dá mais dano e causa flame nos inimigos. E eu vou tentar botar um exemplozinho aqui de como é ela despertada no X também, que é um ataque muito da hora. E, caras, lembrando, se bater 15.000 likezinhos nesse vídeo, eu vou fazer do 1 ao máximo no Blox Fruits apenas de Dragon. Então, 15.000 likezinhos e obrigado se você chegou até aqui. E, mano, eu quero ver quem chegou até o final desse vídeo. Se você chegou até aqui, mano, comenta aí, sofrência de Dragon.